Fala galera, tudo bem? Sou o professor Elton, hoje vamos dar sequência aí no plano de estudo tutorado do nono ano do ensino fundamental, é o PET volume 7, que tem como unidade temática geometria, objeto de conhecimento, razões trigonométricas no triângulo retângulo. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, aproveita e deixa o seu like aí no vídeo, se possível compartilhe ele com seus colegas. Então, ângulos notáveis de 30 e 60 graus e suas razões trigonométricas. Então nós vamos hoje trabalhar com essas razões trigonométricas, né, seno, cosseno e tangente, envolvendo os ângulos de 30 e 60 graus. Então como que ele chega nos valores do seno, cosseno e tangente de 30 e 60 graus? Ele pega aqui um triângulo equilátero, três lados iguais, né, então três ângulos iguais, os três ângulos medindo 60 graus, aí ele traça aqui a altura, que no caso do triângulo equilátero coincide com a bissetriz. Então o ângulo A foi dividido em duas partes iguais, então aqui é 30. Aí ele destaca metade desse triângulo equilátero. E nesse triângulo, então, né, esse lado que é a hipotenusa vale A, esse cateto é a metade do A, e aqui é a altura. E ele usa Pitágoras para descobrir quanto vale essa altura e chega a essa conclusão. A altura é igual a raiz de 3 sobre 2. Então, em cima daquele triângulo, ele monta agora o seno, o cosseno, a tangente de 30. Então, ele vai encontrar aqui esses três valores. Monta também o seno, o cosseno de 60 e vai encontrar aqui esses dois valores. No final, eu vou colocar um link de um vídeo de como descobrir esses valores cantando uma musiquinha, né? A gente preenche a tabelinha cantando uma musiquinha, que seria a tabelinha parecida com essa aqui, que o exercício número 1 trouxe. Então, questão 1. Seguindo os dados acima, calcule a tangente de 60 e depois preencha a tabela a seguir. Então, tangente de 60 é seno de 60 dividido pelo cosseno de 60. Então, raiz de 3 sobre 2 dividido por meio. Divisão de frações, mantém a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Então, nós temos aqui raiz de 3 vezes 2 dá 2 raiz de 3 e 2 vezes 1 dá 2. Só que a gente pode simplificar. Então, a gente pode colocar que a tangente de 60 é raiz de 3. E o valor aproximado da raiz quadrada de 3 é 1,7. Uma outra maneira é trabalhar com os valores em decimal, um valor aproximado, e a gente sabe que isso aqui vai dar, então, 1,7. Como que eu vou preencher minha tabelinha, então? Eu sei que a tangente de 60 é 1,7. Então, tangente de 60 está aqui, 1,7. O que mais que nós sabemos? Olha só, nós sabemos que o seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Então, seno de 60, raiz de 3 sobre 2, que tem um valor aproximado de 0,86. Já o cosseno de 60 está aqui, né? Olha só, cosseno de 60. Vale meio, que é igual a 0,5. Está faltando a tangente de 60. Então, 60 não, né? Tangente de 30. Então, vamos colocar assim, ó. Tangente de 30 é o seno de 30 dividido pelo cosseno de 30. Seno de 30 meio, vamos colocar aqui na forma fracionária, 1 sobre 2. Dividido pelo cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2. Divisão de frações, mantém a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. A gente pode simplificar o 2 e vamos encontrar então 1 sobre raiz de 3. Então vou colocar assim, ó, tangente de 30 é igual a 1 sobre raiz de 3, só que a gente vai racionalizar. Nós vamos eliminar a raiz do denominador. Para isso, multiplica por raiz de 3 em cima e embaixo. Então, 1 vezes raiz de 3 dá raiz de 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3 dá raiz quadrada de 9. E a raiz quadrada de 9 dá 3. Então, nós temos aqui a tangente de 30, que é raiz de 3 sobre 3. E um valor aproximado para ela vai ser o seguinte. Eu vou usar a raiz de 3 igual a 1,7, que é
que eu utilizei aqui, né? Raiz de 3, 1,7. Então eu tenho 1,7 dividido por 3. Então esse vai ser o valor da tangente de 30 em decimal, né? Depois que eu efetuar a divisão. Então eu tenho aqui 1,7 dividido por 3. Primeira coisa, né? A gente pode igualar as casas decimais. Aqui tem uma. Então aqui também vai ter uma. A gente agora retira essa vírgula, né? Não tem mais vírgula. A conta é 17 dividido por 30, que não dá. Então 0 e vírgula eu posso abaixar um 0. 170 por 30 vai dar 5. 5 vezes 30 dá 150. Sobra 20. Já tem vírgula, eu posso abaixar um 0. 200 por 30 vai dar 6. 6 vezes 3, 18. Vai sobrar 20 de novo, né? Então vai ficar repetindo agora. Então, aproximadamente, né? Vou até trocar esse sinal aqui. Vamos colocar um valor aproximado de 0,566. Então, está aqui 0,566. Beleza? Então, essa foi a questão número 1. Questão 2. Para relembrar as razões trigonométricas de seno, cosseno e tangente no triângulo retângulo, que estão destacadas abaixo, calcule o valor da medida de x em cada uma das figuras a seguir, considerando a representação esquemática fora de escala. Então, o desenho está fora de escala, aqui ele lembra, né, como calcular o seno, o cosseno e a tangente. Então, vamos iniciar aqui com A, B e C, só para relembrar, né? O seno de um determinado ângulo, que eu vou chamar o ângulo θ, eu vou calcular usando o cateto oposto sobre hipotenusa. Cateto oposto em relação ao ângulo e a hipotenusa ela é única. Já o cosseno de um determinado ângulo é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. E a tangente de um determinado ângulo é simplesmente o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Beleza? Então, vamos iniciar assim, olha só. Eu tenho aqui o item A, ângulo reto, hipotenusa, lado oposto, maior lado, então hipotenusa é o 20. O meu ângulo de 30 graus está aqui. Lá do outro lado, a gente sabe que é o cateto oposto. Então, olha como que fica fácil. Eu quero descobrir o cateto oposto e tenho a hipotenusa. Então, isso eu consigo associar ao seno. Eu quero o cateto oposto, tenho a hipotenusa. Então, aqui nós temos o seguinte, seno de 30, que é igual a cateto oposto sobre hipotenusa. Agora, quanto vale o seno de 30? O seno de 30, eu preciso da tabelinha trigonométrica. A tabelinha trigonométrica é essa que está aqui do lado. Beleza? É a tabelinha que está aparecendo aqui do lado. Tem que decorar essa tabelinha? Tem. Como que a gente pode decorar essa tabelinha? Eu falei que lá no final do vídeo ia ter um link para vocês aprenderem a decorar essa tabelinha ou criar essa tabelinha. Vou antecipar ela. Acompanhe como que preenche a tabelinha. 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. A raiz vai no 3 e também no 2. A tangente é diferente, vejam só vocês. Raiz de 3 sobre 3, raiz de 3. Ah, ficou show, cara. Assim fica legal, né? Assim fica fácil. Dá para encaixar em outros ritmos também, mas essa tabelinha ela é muito importante, tá? Então eu venho aqui, ó, seno de 30. Na tabelinha, vale meio. Cateto oposto é x. Hipotenusa é 20. Então eu tenho 2 vezes x, 2x. 1 vezes 20, 20. Logo, o nosso x vai ser igual a 20 dividido por 2. Então, o nosso x vale 10 centímetros. Então, esse foi o item A. Item B, temos aqui outro triângulo retângulo. Aqui está o ângulo reto. Lado oposto ao ângulo reto é a nossa hipotenusa. Ângulo de 60 está aqui. Em relação ao ângulo de 60, quem está lá do outro lado é o cateto oposto. E o vizinho a ele é o cateto adjacente. Então, olha só. Nós queremos descobrir o cateto adjacente.
e nós temos a hipotenusa. Adjacente hipotenusa, está aqui, ó, adjacente hipotenusa. Esse é o cosseno. Então, nós vamos utilizar aqui o cosseno de 60, que é o cateto adjacente pela hipotenusa. Cosseno de 60, vamos olhar na tabelinha. Então, está aí a tabelinha. Cosseno de 60 vale meio. Cateto adjacente, x, hipotenusa 8. Então, 2 vezes x, 2x, que é igual a 1 vezes 8, 8. Então, 8 dividido por 2 vai dar 4. Então, o nosso x aqui ele vale 4. Beleza? Vamos agora para o item C, outro triângulo retângulo. Está aqui o ângulo reto, então o x é a nossa hipotenusa. E em relação ao ângulo de 60, quem está lá do outro lado é o cateto oposto. Então, eu conheço o cateto oposto e quero descobrir a hipotenusa, né? Eu tenho o cateto oposto e quero a hipotenusa. Oposto e hipotenusa está aqui, é o seno. Então, nós vamos utilizar aqui o seno de 60 graus, que é o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Seno de 60, na tabelinha que aparece aí ao lado, é raiz de 3 sobre 2. Cateto oposto é 12. Hipotenusa é x. Raiz de 3 vezes x, raiz de 3x. 2 vezes 12, 24. Então, o x é igual a 24 dividido pela raiz quadrada de 3. Só que a gente não tem o hábito de deixar a raiz de 3 no denominador. Então, nós iremos racionalizar. Vamos multiplicar por raiz de 3 em cima e embaixo. 24 vezes raiz de 3, 24 raiz de 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3 dá raiz de 9. E a raiz quadrada de 9 é 3. Logo, o nosso x vai ser igual a 24 dividido por 3, 8 raiz de 3. Lembrando que isso tudo está em centímetros, né? Beleza? Aqui também, centímetros. Então, esses foram os 3 primeiros itens. Sem a tabelinha, é praticamente impossível fazer, né? A gente tem que conhecer esses valores. Então, só para deixar bem registrado aqui, seno, cateto oposto pela hipotenusa. Cosseno, cateto adjacente sobre hipotenusa. Por último, tangente, cateto oposto sobre o cateto adjacente. Letra D. Meu ângulo reto está aqui, o lado oposto é a hipotenusa. Em relação ao ângulo de 60 graus, lá do outro lado é quem? Cateto oposto. E o 10 só pode ser cateto adjacente. Então, nós temos o cateto adjacente, queremos a hipotenusa, adjacente e hipotenusa, a gente consegue associar ao cosseno, adjacente e hipotenusa. Então, eu vou colocar aqui cosseno de 60 é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Cosseno de 60, olhando ali na nossa tabelinha, cosseno de 60 vale meio. Cateto adjacente, 10. Hipotenusa x, né? Tá aqui. 1 vezes x, x. 2 vezes 10, 20 metros. Então tá aí o item D. Item E. Ângulo reto está aqui. Lado oposto é a nossa hipotenusa. E agora, em relação ao ângulo de 30 graus, quem está lá do outro lado é o cateto oposto. Então, nós temos aqui o cateto oposto e queremos a hipotenusa. Oposto e hipotenusa, a gente consegue associar ao seno. Oposto e hipotenusa. Então, aqui nós temos o seno de 30, que é o cateto oposto pela hipotenusa. Seno de 30, na tabelinha ao lado aí, vale meio, que é igual, cateto oposto é 3, hipotenusa é x. 1 vezes x, x. 2 vezes 3, 6. Então, 6
metros. Beleza? Item F, para finalizar. Ângulo reto, o oposto a ele é a nossa hipotenusa, em relação ao ângulo de 30 graus, tá? Vou usar o 30 como referência. Ah, poderia ser o 60? Poderia, mas eu vou utilizar o 30. Então, em relação ao 30, o x é o cateto oposto. E o 5 raiz de 3 é o cateto adjacente. Então, eu quero o x, que é o cateto oposto, mas eu tenho o adjacente. Oposto e adjacente, nós iremos relacionar com a tangente. Então, está aqui tangente, né? Tangente de 30. Cateto oposto sobre o cateto adjacente. Tangente de 30, olhando aí na tabelinha, nós temos raiz de 3 sobre 3. Cateto oposto. Bom, o cateto oposto é x. O adjacente, 5 raiz de 3. Então, agora nós temos o seguinte. 3 vezes x, 3x, que é igual. Raiz de 3 vezes 5 raiz de 3, ficaria assim, ó. O 5 não tem com quem multiplicar. Raiz de 3 vezes raiz de 3 daria raiz quadrada de 9. Só que a gente sabe que a raiz quadrada de 9 é 3. E 3 vezes 5 é 15. Então, x é igual a 15, dividido por 3, x é igual a 5. No caso, 5 metros. Beleza? Abaixo aí, o PET pede para vocês destacarem as respostas. Mas cuidado com o item D, E e F. Porque no PET ele fala que está em centímetro e na realidade está em metros. Dando sequência à questão número 3. A figura abaixo, que está representada fora de escala, mostra um barco partindo do ponto B em direção ao ponto C, levado por uma forte correnteza, segundo um ângulo de 60 graus. Se a largura do rio é 120 metros, qual é a distância percorrida pelo barco até o ponto C? Então, nós queremos essa distância aqui, ó, do ponto B ao ponto C. Nós queremos, então, essa distância, que eu vou chamar ela de x. Como que eu vou descobrir o valor do x? Eu vou fechar aqui um triângulo ABC. E esse triângulo ABC é um triângulo retângulo. Aqui nós temos um ângulo reto, né? Um ângulo de 90 graus. Então a gente pode aplicar seno, cosseno e tangente, o que for necessário. O lado oposto ao ângulo reto é a nossa hipotenusa. Eu tenho aqui um ângulo de 60 graus. Então o lado oposto a ele é o nosso cateto oposto. E o que sobrou só pode ser o cateto adjacente. Então a mesma historinha, olha só. Eu tenho o cateto adjacente, que mede 120, e quero a hipotenusa. Adjacente e hipotenusa, isso só pode ser o cosseno. Então o cosseno de 60 é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Cosseno de 60, na nossa tabelinha trigonométrica, que está aparecendo aí ao lado, o cosseno de 60 vale meio. Cateto adjacente, 120. Hipotenusa é o nosso x. 1 vezes x, x, 2 vezes 120, 240 metros. Então, esse é o valor que o barco acabou percorrendo. Para finalizar a semana número 2, nós temos aqui a questão número 4. Uma pessoa observa um ponto mais alto de um mastro, no caso o ponto A, sob um ângulo de 30 graus. Considerando que a distância entre a pessoa e o mastro da bandeira no chão é de 25 metros e que a distância dos olhos dela ao chão é de 1,8 metro, calcule a medida aproximada da altura do mastro. Então, nós temos aqui um triângulo retângulo novamente. Aqui, ó, um triângulo retângulo. E nele nós podemos aplicar as razões trigonométricas. Nós queremos descobrir a altura do mastro. Então, a altura do mastro é a distância de A até esse ponto aqui que eu consigo descobrir, que é um lado do meu triângulo, mais esse pedacinho aqui, que vale 1,8. Beleza? Então, vamos descobrir o valor do x primeiro. Como a distância de B
até C é 25, esse lado aqui também vale 25. Bom, nosso ângulo reto está aqui. O lado oposto a ele é a hipotenusa. E em relação ao ângulo de 30 graus, quem está lá do outro lado é o cateto oposto. E o 25, então, só pode ser o cateto adjacente. Então, a gente quer descobrir o valor do cateto oposto conhecendo o adjacente. Então, oposto e adjacente pode ser relacionado a tangente. Então, no caso, a tangente de 30, que é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Tangente de 30, na tabelinha trigonométrica ao lado aí, a tangente de 30 vale raiz de 3 sobre 3. O cateto oposto vale x. O cateto adjacente vale 25. Então, nós temos 3 vezes x, 3x, que é igual a raiz de 3 vezes 25, 25 raiz de 3. Então, nós vamos ter que 3x é igual a 25 vezes, no lugar da raiz quadrada de 3, eu vou colocar 1,7. Por que eu vou transformar em decimal? Porque eu vou ter que somar com 1,8 depois. Então, por isso eu vou transformar esse número, essa raiz, né, em um número decimal. Então, eu tenho 3x é igual a 25 vezes 1,7. Então, vamos fazer a continha aqui, ó, 25 vezes 1,7. 7 vezes 5, 35, vai 3. 7 vezes 2, 14. Com 3, 17. 1 vezes 25 dá 25. Somando as parcelas, 5, 7 mais 5, 12, vai 1. 1 mais 1, 2, com 2, 4. Como aqui tem uma casa decimal, aqui também vai ter uma. Então, dá 42,5. Então, o x é 42,5 dividido por 3. Então, tem que fazer uma outra continha para descobrir o valor do x. Então, vou abrir um espaço aqui, vou apagar essa multiplicação e vou fazer ali no cantinho a divisão. Então, nós temos 42,5 dividido por 3. Primeira coisa que eu vou fazer aqui é igualar as casas decimais. Então, os dois números agora possuem uma casa decimal, eu posso retirar a vírgula. Então, a divisão agora é 425 dividido por 30. Então, 42 por 30 vai dar 1. 1 vezes 30 dá 30 e sobra 12. Abaixo 5. 125 por 30 vai dar 4. 4 vezes 30 dá 120 e vai sobrar 5. Quero continuar a conta. Não tem nada para baixar, coloca a vírgula e pode abaixar um zero. 50 por 30 vai dar 1. 1 vezes 30 vai dar 30 e vai sobrar 20. Já tem vírgula, eu posso abaixar um zero. 200 por 30 vai dar 6. 6 vezes 30, 180 e vai sobrar 20. Já tem vírgula, eu posso abaixar um zero. 200 por 30, 6 de novo, ou seja, vai ficar repetindo, né? Então, eu posso parar minha conta e falar que o x é aproximadamente 14,16 metros. Esse é o meu x. Mas é a altura do mastro, né? A altura do mastro é x mais 1,8. Então, x mais 1,8. Então, nós temos 14,16 mais 1,8. Então, nós vamos ficar com quanto? Com 15,96 metros. Ou aproximadamente 16 metros. Beleza? Assim a gente encerra a semana número 2. Qualquer dúvida deixa aí nos comentários. O link da tabelinha aparece aí na tela de vocês já. E até a próxima semana. Valeu!